Quem nunca tomou própolis na infância? Hoje ouviu falar do benefício dessa coisa maravilhosa. Fica até o final para descobrir todas as propriedades, as verdades e os mitos sobre o própolis. Eu sou o Diego Galhardo e seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, gente, vamos falar de própolis. Na verdade, própolis é um material feito pelas abelhas, né? Você ouviu falar que as abelhas, quando fazem sua colmeia, produzem algumas resinas, essas resinas que protegem ali a colmeia, né? Na verdade, ela fica entre a camada externa com a camada interna, onde vai toda a questão da cera do mel. Nesse meio termo a gente vai ter quem? O própolis. O própolis ele tem mais de 300 substâncias nele, tá? Por isso que ele é tão bom e é tão reconhecido por aí fora. Para quem tem dúvida, existem já vários artigos publicados sobre o própolis, com revisões, com meta-análises sobre o uso dele, né, o uso tanto popular, mas quanto o uso medicinal comprovado cientificamente. Então, realmente, o própolis é muito bom. Então, o própolis, por que a abelha faz esse material? Para revestir ali, né? Lembra, não é a camada externa, mas é uma das primeiras camadas. Porque ela tem a capacidade bacterostática e bactericida. Pô, mas que nome é esse? O que é isso? É a questão de não deixar entrar bactéria e se a bactéria porventura tenha contato, essa bactéria não sobrevive, ela não avança. Então, ele sim, ele é considerado um antibiótico natural. Além disso, ele tem outras substâncias que têm outras ações. Uma das ações do própolis mais conhecida é sua ação imunorregulatória. Isso mesmo, é capaz de regular o nosso sistema imunológico. Né? Hoje que está na moda aí o pessoal, vamos aumentar a imunidade, né? E aí se utiliza o própolis. Muita gente tem dúvida, será que se eu tenho uma doença imunológica, ou seja, o meu corpo combate até ele mesmo, eu posso utilizar uma planta que tem essa, aumentar a sua imunidade? Por isso que eu falo para vocês que o própolis ele é um imunorregulador. Ele não só aumenta a imunidade, como regula a imunidade. Se a sua imunidade está exacerbada, ele controla. Tem estudos científicos muito interessantes que mostram que ele consegue reduzir a resposta imunológica quando está exacerbada. Mas ao mesmo tempo, quando tem um enfrentamento a algum tipo de antígeno, né, ou seja, um corpo estranho que entra, você consegue fazer com que as células se excitem e vai lá e tem a defesa. Tem uma célula muito legal, gente, chamada Natural Killer, né? Ou seja, matadora natural, vamos falar assim, né? Ela é uma célula de defesa do nosso corpo que ela vai lá e come os bichinhos, né? Que são os antígenos, né? Ele vai lá e faz o processo que chama de fagocitagem, né? Sei que são os nomes meio estranhos, mas esse é o nome do processo que ela faz para poder proteger o corpo. O que o própolis faz com essas células? Vão lá e avisam, dão estímulo, é como se fosse dar lá um chacoalhão nelas para elas entrar em atividade. Também tem outro estudo mostrando que tem umas células no nosso corpo que produz os tais lá anticorpos, né? Que também hoje o pessoal muito já conhece sobre eles, né? Falam muito, que ele é capaz de estimular essas células para liberar esses anticorpos. Então olha que muito louco o que o própolis ele é capaz de fazer. Então nessa parte é muito interessante. Então ele tem, pode dizer que ele tem uma ação imunorregulatória. Tanto aumenta quanto abaixa quando é necessário, quando você tem uma alergia, alguma coisa do tipo, ele consegue equilibrar. Então é considerado uma planta, um fitoterápico, costumava falar tanto planta, né, para vocês, é considerado um fitoterápico, porque é natural, muito importante. O que vem pra gente, geralmente, são os extratos de própolis, né? E aí que a gente vai começar com uma certa problemática, né? Só por que, Diego, problemática? Porque, na verdade, a gente tem muitas derivações do própolis, aonde que o pessoal extrai, e aí você tem de várias qualidades. Como é que eu vou saber o que é um própolis bom ou um própolis ruim? Então por isso eu vou trazer aqui para vocês, né, exemplos de própolis que a gente tem. A gente pode ter comercializado ele de diversas formas, mas geralmente é extrato alcoólico ou extrato aquoso. Isso significa o quê? Foi extraído na água ou foi extraído no álcool, tá? Ou tem até o hidroalcoólico, que é na água com álcool, tá? Então isso é só para vocês terem ideia. Tem aqueles de spray, que eu não tenho aqui, que eu vou te falar bem sincero para vocês. Sei que tem muita gente que usa, mas vocês vão ver que ele não tem a mesma qualidade, tá? O própolis ele é uma substância escura, tá? Um pedaço de própolis, infelizmente hoje eu não tenho, é difícil conseguir, né? Geralmente eu tenho, ele é uma cera escura, preta, enegrecida, é um marrom escuro um própolis, né? Ele não é claro.
Então na hora que você compra um própolis, para você saber a qualidade dele, né, é bom, lógico, ter saber de um fornecedor direto, um apiário, mas quando você não tem esse acesso, você vai numa farmácia e vai comprar uns que tem para vender, como por exemplo esses aqui. Esse aqui é artesanal, o restante é tudo de farmácia, né? É tudo só para poder mostrar para vocês. Eu vou preservar o nome das marcas para não confrontar elas, nem mostrar, não quero denegrir a imagem de nenhuma, mas eu quero trazer para vocês que o própolis, ele tem que ser escuro, gente. Ele não pode ser claro. Quanto mais claro ele é, mais diluído ele é. Então ele não é um própolis tão puro que vai trazer essa resposta tão forte que você desejaria, tá? Então, eu vou colocar a água aqui, tá? Porque própolis nunca se toma puro, tá? Você sempre se toma na água. Dependente se for extrato aquoso ou alcoólico, você vai tomar com água, tá? Então, eu peguei e separei uns copos aqui pra gente, né, colocar um pouquinho menos de água, mas eu coloquei bastante só para poder mostrar a diluição aqui para vocês, tá? Pode ser, não preciso pôr tudo isso água para beber? Não precisa, pode ser menos, tá? Como eu separei 5 própolis, eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre cada um. Então vamos lá. Esse aqui é um própolis que foi um pouquinho mais barato, né? A gente pode dizer um própolis não dos mais fortes, tá? Começar, né? Daqui para lá, né? Ainda 10 gotas, tá? Ele já aqui já não tá tão escuro. A gente já consegue ver um marronzinho mais claro nele, né? Vocês vão ver a cor que ele já vai produzindo. Aqui eu tenho uma empresa bem renomada e conhecida no mercado. Ó, pode ver que já é mais escuro. Vocês vão ver que já é uma coisa mais escura. Ó. Vou pegar um outro própolis aqui, que é de uma outra farmacêutica, né? Olha a cor desse própolis, gente. Tá vendo? Olha, vão vendo as diferenças, tá? Esse aqui é um naturalzão, né? É de um apiário também. Esse aqui, segundo, ele tem uma certa diferença de cor, por um motivo que eu já explico para vocês. E esse aqui é o dito própolis verde. Eu vou falar sobre ele também. O que acontece? Esse aqui ficou diferente porque ele não é um extrato alcoólico, ele é aquoso, tá? Então, na hora que a gente vai ver aqui o copinho, ele dilui inteiro, diferente que formado essas camadas, tá vendo? Só que na hora que a gente vê aqui dos própolis, percebem que esse aqui ficou bem claro a água, mesmo que você misturar, ó, a água fica muito clarinha, e esse aqui também fica muito clarinho. Ou seja, quais são eles? São esses dois aqui. São própolis que eles já são diluídos, tá? Não quer dizer que não é ruim, quer dizer que ele não tem uma quantidade de própolis in natura mesmo. Então é um própolis que já está diluído, tá? Vou colocar aqui para preservar a marca, aqui é a empresa. Esse aqui dessa empresa já é, por mais que eu falei que é aquoso, que ele se mistura mais fácil, por isso ficou essa cor, já é levada mais a sério. E esse também, gente, olha a borra que ele ficou, se a gente chacoalhar ele, ele vai ficando um pouco mais denso, tá? Também eu sei que ele é mais forte, ele ficou mais opaco. E esse aqui também, você vê que ele tem uma opacidade muito boa também. Então assim, você fala, Diego, primeiro aqui, ele tá até que dá aceitável. Realmente ele é até que aceitável. Mas se for ver, a gente no fundo aqui, ó, é mais escuro esses dois, e esse aqui porque ele é aquoso, então ele dilui mais fácil, por isso essa cor. Então esses três já são própolis mais aceitáveis. Eu tinha um própolis que infelizmente acabou, eu tentei recorrer, se eu tiver eu trago, mesmo que for um vídeo pequenininho para vocês, para mostrar só essa parte, falar desse própolis, como tem uma grande importância, quanto mais puro possível. É que assim, eu tô querendo trazer esse vídeo porque muita gente está sabendo que a utilização do própolis é muito bom para a imunidade, e me perguntaram, realmente isso é verdade ou não? Ele é, e é real, e combate contra vários vírus, né? Então isso é verdade, ele é um excelente aí componente para a gente usar. Então só para mostrar para vocês que quando vocês forem pegar o vidro, chequem para ver, no caso, a cor do própolis, se possível, tá? Ele tem que ser escuro, gente, tem que ser escuro. Porque quanto mais escuro, normalmente é o que a gente vai ter ele em maior potência, tá vendo? A diferença desse, ó, você viu esses dois? Para esse aqui, que é o que ficou mais claro de todos, ó. Percebe, gente? Então, essa diferença
é significativa, tá? E aí eu falei para vocês que existe o própolis verde e que todo mundo coloca lá em cima. E vende até mais caro por causa disso, né? Isso aqui não é culpa das casas naturais que fazem isso. Isso, na verdade, entrou por um certo mito, entre aspas. O própolis verde, existe vários tipos de própolis. Própolis vermelho, marrom e o verde, né? Alguns falam até própolis amarelo, né? Mas geralmente são classificação entre esses três própolis. Na verdade, não existe uma diferença exata para se dizer de substâncias, já foram pesquisadas. A única diferença é que o própolis verde, são abelhas que ficam mais perto de uma região onde tem um tipo de planta que é o alecrim. Então são das flores ali do alecrim que ela vai lá, é um tipo de alecrim, tá gente? Que ela ali vai fazer com que o própolis tenha uma coloração mais esverdeada. Aí traz, querendo ou não, princípios ativos dessa planta. Porém, em pesquisa científica, fazendo relação entre os dois, percebeu-se que não tem diferença de flavonoides, que são os principais ativos que têm essa ação antibiótica, por exemplo, imunológica, né, que são as principais ações do própolis. Então, só para vocês terem ideia que, na verdade, se criou um mito. Os japoneses gostam muito do própolis verde, vêm atrás disso para usar e todo mundo fala, não, tem que usar o verde. Olha, então mostrou em pesquisa que tanto o marrom, vermelho quanto o verde, qualquer um deles funciona e é interessante o uso, tá? Então não tem problema, pode usar de qualquer um, não precisa ter ali um específico, tá? Então para acabar esse mito, tá gente? Então, própolis verde, própolis marrom, vermelho, é tudo igual. A diferença, que aí vale ressaltar, é o própolis brasileiro. É considerado um dos melhores do mundo, e aí o verde ganhou essa fama porque só no Brasil que tem isso por causa da planta, né? Na verdade existem outros países que já têm, mas o Brasil é o grande produtor, porque no Brasil as flores têm uma diversidade tão grande, então que as abelhas nessas flores vão pegando de várias, e enriquece o própolis. Você pega própolis de outros países, por exemplo, na Suíça, só existe um tipo de bioma. Então você pega aqui no Brasil, são tantos, assim, o bioma é tão grande, né? Falei, desculpa, o bioma só tem um tipo de vegetação. No Brasil tem tanto tipo de vegetação, tanto tipo de flores, que as substâncias acabam se misturando e trazendo um própolis muito rico. E é difícil você falar que o própolis é 100% verde, porque você não controla a abelha. Por mais que a abelha esteja próxima daquelas flores, elas viajam por centenas de metros, até quilômetros, para poder buscar ali ir nas flores, buscar as substâncias. Então é difícil a gente conseguir conter. Geralmente no própolis marrom, vermelho, ele tem várias flores de vários lugares. A gente pode dizer a flor predominante daquela região, ok? Tipo flor de laranjeira, de eucalipto e por aí vai, de alecrim e tal. Mas é difícil a gente determinar, principalmente no Brasil, tá? Então o própolis brasileiro, que todos aqui são, é excelente. Então vocês podem usar. Mas eu falei tudo isso, até agora não falei quanto que vocês têm que usar. Qual que é a dosagem, né? Existe contraindicação? Como é que eu devo fazer? É uma planta que vocês podem usar com tranquilidade, tá? É uma planta, né? Desculpa, gente. Um fitoterápico. A Daniela até puxou minha orelha aqui, que eu tenho mania de falar planta. A gente pode, então, utilizar como uso preventivo, tá? Ou se não, a gente pode usar como eu gosto de falar, que é dose de ataque, quando você está com problema. Preventivo seria o quê? Eu posso usar 10 gotas diárias, tá? Só 10 gotas já vou ter um efeito interessante. Lógico, gota por quilo é o mais equivalente que a gente toma quando a gente precisa fazer um tratamento. A gente toma no total 90 gotas por dia no máximo. Então eu posso usar 10 gotas diária, indo até 30 gotas diária, lógico, com uma variação do peso. E se eu precisar, é isso como se fosse, né, você tá ali, como que é mesmo, Dani? Um uso preventivo. Preventivo, isso mesmo. Eu esqueço toda hora. Então, uso preventivo. Agora, se no caso eu tiver já com uma patologia, ou seja, eu estou ali num processo que está meu imunológico desregulado, ou minha imunidade está baixa, eu estou com alguma doença, eu preciso ali, tipo, uma doença que eu falo, uma ação ali que eu preciso contra alguma infecção, eu posso usar até 90 gotas por dia, tá, gente? 30 gotas 3 vezes ao dia, sempre na água e vocês tomam. Vocês vão ver que é forte, tá? Não é fraco, isso você deve tomar durante uma semana no máximo, e depois você volta lá para as suas 10 gotas. Qualquer erva, e no caso o própolis, que é algo natural, não recomenda ficar mais do que 3 meses, tá? Lógico que cada erva tem a sua propriedade, mas o própolis a gente deve ficar somente aí 3 meses no máximo, separa, interrompe e vai para a próxima. Pode ser que tem pessoas que têm alergias ao própolis, tá?
Outra coisa, crianças abaixo de 2 anos não devem tomar própolis, tá? Então, como mel, por exemplo, também. Então, isso já é uma orientação que se deve tomar depois dos 2 anos de idade. Então, a gente gosta de salientar grávidas. Sempre a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque grávidas é uma coisinha bem complexa, qualquer coisinha pode fazer. Então, tem alguns estudos que não recomendam, eu já vi estudos que recomendam. Então, assim, eu particularmente prefiro não passar para a grávida, usar outra coisa além do própolis, pela questão da força que ele tem, tá? Mas, enfim, 10 gotas como preventivo, podendo chegar até 30. Se for uma pessoa um pouco maior, gordinho, né? Se for que nem eu, a gente chega a usar umas 30 por dia e 15 por dia. Agora, se for uma coisa para uma dose de ataque, a gente pode chegar até 90 por dia, tá? Uma dica que eu faço para vocês calcular, pode ser gota por quilo, tá? Então, se você tem 70 quilos, você vai tomar no máximo 70 gotas por dia. Se tiver 60 quilos, no máximo 60 gotas por dia. Aconselho a diluir durante o dia quando passar de 10 gotas, tá? Passou de 10 gotas, coloca 2 vezes, 3 vezes no dia para não ficar pesado, tá? Misturou, gente, toma. Uma dica que eu dou para vocês, ó. Quando vocês forem colocar no copo, vocês viram que hoje eu não trouxe copo de vidro, né? É tudo copo plástico. Por quê? O que acontece com o do própolis, principalmente quando ele é bom, que nem ó, esse aqui que é naturalzão, né? Que eu falo que é... Olha a borra que ele criou, tá vendo? Essa borra aqui, ó, que parece, tá vendo? É resina isso. Essa resina, ela gruda no vidro que não sai mais, tá? Então, gente, usa um copo velho de vidro, ou se não, se for um copo plástico, para não ocasionar isso, tá vendo? Então, ó, esse própolis aqui, que ele ficou claro, ele é um própolis por causa do que é aquoso, mas de todos, pode ver que é pela borra também que a gente descobre quem que é bom. Olha esse, como esse ficou mais borrado. Esse aqui, ó, pode ver que é o meio que caseirão, entre aspas, né? E a gente tem um própolis verde aqui, que essa marca é uma marca boa também. Você pode ver que ele é mais esverdeado, né? Acho que agora dá pra ver aqui como um é mais esverdeado que o outro, tá? Pode tomar ele com tranquilidade, ó. Vou tomar, não tem problema, que é bom. 10 gotas, gente. Fica super suave. Então, pode tomar. E aí vocês me falam, pô, mas serve mais uma coisa? Eu já ouvi falar que serve para picada de inseto. E realmente, para picada de inseto é a melhor coisa que tem. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe. E se vocês querem mais desse vídeo, saber como é que se faz o creme, se para feridas de pele serve, picadas de inseto, então aproveite e curta esse vídeo e até o próximo. Valeu!